a partir do verso de número 1. Enquanto você abre a sua Bíblia, eu quero saudar a presença dos nossos visitantes que se fazem presentes aqui nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês, continue guardando vocês, protegendo vocês, que essa casa seja a casa de vocês. E podem ter a certeza e a convicção que nós, como igreja, estamos extremamente felizes por ter vocês conosco. Amém, irmãos? Amém. Amém. Mais um recado para você, enquanto você abre a sua Bíblia. Quarta-feira, irmãos, nós temos reunião de obreiros. Então, se você pode, anote aí na sua agenda, se faça presente para que a gente possa tratar dos assuntos administrativos da nossa igreja. Depois do culto, quarta-feira, reunião de obreiros. Espero contar com vocês para esse momento. Salmo de número 40, a partir do verso de número 1. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Não feche a sua Bíblia, mas feche seus olhos. Vamos falar com o Senhor mais uma vez. Pai, nós te agradecemos, porque nessa hora, Deus, nesse tempo, nós estamos diante da Tua Palavra. Temos toda, ó Pai, a liberdade possível para meditar naquilo que o Senhor tem para nós, para pensar, ó Deus, para refletir sobre as verdades tão preciosas da Palavra do Senhor. Santo Deus, abra o nosso coração, abra, Deus, o nosso entendimento, alargue, ó Deus, a nossa percepção, para que a gente, ó Deus, juntos, como igreja, como povo do Senhor, que entrou aqui nessa noite, esperando uma palavra do Senhor, esperando ouvir a voz do Senhor, esperando algo da parte do Senhor, possa sair daqui na convicção de que o Senhor falou com o seu povo nessa noite. Ministra o nosso coração, Deus. Fala com cada um de nós. É o que nós te pedimos e fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, louvando para a glória de Deus. Todos nós que estamos aqui nessa noite, esse povo tão bonito, esse povo tão precioso que se faz presente diante do Senhor, da casa do Senhor e diante do povo de Deus, nós podemos concordar, nós podemos chegar à convicção que existe uma grande importância do louvor em nossas vidas. Eu e você podemos, juntos, concordar e ter a convicção de que o louvor é algo extremamente importante para a nossa jornada, para a nossa caminhada e para a nossa trilha de fé, daqui até a eternidade. E sabe, irmãos, quando nós olhamos para a importância do louvor para a nossa vida, para a vida do povo de Deus, para a vida da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, o louvor, ele tem a capacidade de tocar na nossa alma. Ele tem a capacidade de tocar no nosso ser. Ele tem a capacidade de mexer completamente com as nossas emoções. E sabe, irmãos, o louvor é tão importante que o salmista, no Salmo 22, verso de número 3, vai dizer e afirmar com toda a convicção que Deus é aquele que se move entre os louvores do seu povo. Tal é a importância do louvor para a vida do povo de Deus. E sabe, irmãos,
quando nós paramos para refletir e pensar numa realidade tão importante como essa, quantas pessoas que eu e você conhecemos, quantas pessoas que nós andamos com elas, caminhamos com elas, que foram tocadas e transformadas através de um único louvor. Às vezes você está triste, você está cabisbaixo. Às vezes as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer, na hora que você quer e da maneira que você quer. E de repente, o Espírito Santo do Senhor conduz você para ouvir uma música, ouvir um louvor, e de repente aquele louvor toca a sua alma, muda a sua estrutura e traz de novo o brilho para os seus olhos. Eu já contei essa ilustração para vocês. Certo pastor, em plena segunda-feira, ele vai atender um homem do seu gabinete. E quando ele vai atender aquele homem no gabinete, ele disse assim para o pastor: pastor, ontem eu estive aqui no culto, e o pastor disse para ele: meu irmão, que bênção que você esteve aqui conosco, volte mais vezes. Mas aquele homem disse para o pastor: pastor, eu não vim para cá para poder adorar ao Senhor e nem para cultuar, eu vim para roubar um carro. E de repente, enquanto andava no estacionamento com o meu revólver na cintura, procurando qual carro estava mais fácil para que eu conseguisse roubar, de repente, lá da igreja, começou um louvor, uma música. E aquela música foi me atraindo. Quando eu me dei por si, eu estava dentro da igreja de joelhos e rendido ao Senhor Jesus Cristo. E de repente aquele homem voltou para casa chorando em lágrimas, e a sua esposa perguntou: Ricardo, o que fizeram com você? O que aconteceu com você? E aquele homem vai dizer: a partir de hoje eu sou uma nova criatura, porque existe poder no louvor que a igreja entoa ao Senhor. E sabe, irmãos, quantos de nós, em meio à realidade de um coração pesado, aflito e angustiado, fomos preenchidos na nossa alma quando dedicamos o nosso coração a louvar ao Senhor. Esse precioso texto, esse precioso salmo que está diante de cada um de nós nessa noite, esse texto que é por demais conhecido, lido e meditado por todos nós, vai mostrar para mim e para você que existe um louvor que vem de Deus, volta para Deus e glorifica o nome de Deus. Então, com a sua Bíblia aberta, por favor, está comigo, diga amém? Amém. Vamos considerar juntos as lições que esse texto tem para cada um de nós. Primeiro ponto, irmãos, da nossa reflexão nessa noite. Muitas das vezes, o verdadeiro louvor vem aos nossos lábios através das provações que nós passamos. Muitas das vezes, se eu e você somos povo de Deus, se eu e você somos salvos por Jesus, muitas das vezes, e não poucas vezes, esse louvor que glorifica a Deus virá aos nossos lábios em meio a muitas provações. Porque note comigo o verso de número 1, mais uma vez, que ele vai dizer para nós. O salmista Davi, ele começa abrindo esse texto especial assim: esperei com paciência pelo... E ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Perceba comigo, irmãos, por favor, que diante de nós está o grande salmista de Israel. Diante de nós está o grande compositor de muitos dos salmos que embalaram o coração de Israel em meia adoração. E esse salmista que se apresenta diante de nós, o nome dele é Davi. Um homem acostumado e cheio de experiências em sua vida. Um homem acostumado a uma jornada extremamente complicada. Um homem que tem muitas experiências com o Senhor. Não de ouvir falar, mas de ter experimentado na sua própria pele o que é andar com Deus. E sabe, irmãos, esse homem que se apresenta diante de nós, ele obteve muitas vitórias em sua jornada. Pare um dia para perceber a biografia de Davi. Você vai ver ele vencendo gigantes. Você vai ver Davi enfrentando exércitos que parecia impossível de ser vencido. Mas quando nós paramos para ver o salmista Davi, nós vamos perceber também um homem capaz de cometer erros completamente absurdos na sua jornada.
Mas em meio a tudo isso, eu e você conseguimos olhar para alguém que foi provado em várias circunstâncias. E a primeira lição que eu quero aprender com você aqui, irmãos, não poucas vezes, serão as tribulações da vida que vão nos aproximar de Deus e inspirar o verdadeiro louvor. Porque olhe a parte A do verso 3, o que ele vai dizer para nós. E me pôs o que, irmãos? Nos lábios, um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Infelizmente, eu já disse para vocês muitas vezes aqui no culto, nós estamos diante de uma vida que ela dura, ela é incerta e ela é curta. Em meio a essa vida dura, incerta e curta, nós vamos passar por circunstâncias difíceis. Nós vamos passar por circunstâncias que nós não imaginávamos e muitas das vezes não estávamos preparados para ela. E sabe, irmão, em meio a essas circunstâncias e tribulações da vida e muitas das vezes tempestades que vêm sobre nós, ela vai chegar na minha vida, na sua vida, na nossa jornada, sem mandar um recado, sem avisar. Quando você menos esperar, quando a gente acha que está tudo tranquilo, quando a gente acha que está tudo arrumado, quando a gente acha que todas as coisas estão no lugar, de repente sopra um vento de uma tempestade que começa a desarrumar tudo da nossa vida, porque a nossa vida é incerta, irmãos. Mas sabe, muitas das vezes essas tribulações e essas tempestades, elas vêm para mudar completamente a nossa história. E sabe, talvez você se pergunte nesse momento do culto, nesse momento do sermão, como louvar a Deus? Como glorificar o nome de Deus? Como entoar um louvor que glorifica a Deus em meio a essas circunstâncias difíceis? E o princípio que eu e você precisamos guardar no coração e na alma, irmãos, é que nós só vamos continuar perto de Deus, fiéis a Deus, louvando a Deus, quando nós entendemos que a nossa alegria, a nossa confiança não está nas coisas, não está nas pessoas, mas tão somente em Deus. Volte comigo um pouco na história da sua Bíblia. Você se lembra de um homem chamado Jó? Quantas das vezes nós já lemos, ouvimos e estudamos a história desse homem? Um homem que era considerado o homem mais piedoso da sua época. Alguém que se apartava do mal. Alguém que tinha proximidade de Deus, alguém que cultivava um relacionamento com Deus, mas de repente sopra uma tempestade, um vento complicado na sua vida, do qual ele não esperava. E aquele homem que era próspero perde tudo. Aquele homem que tinha uma família tão maravilhosa perde todos os seus filhos. E aquele homem que tinha um casamento singular e exemplar precisa ouvir da sua esposa: amaldiçoa o seu Deus e mas mesmo, irmão, diante dessa circunstância triste, difícil e complicada, Jó vai dizer as seguintes palavras no capítulo 1 e no verso 20 da sua Bíblia. Ele diz assim: então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a cabeça, prostrou-se em terra e fez o quê? Murmurou. Jó fez todas as coisas e no final o versículo vai dizer para nós que ele saiu reclamando. Jó enfrentou todas as coisas e depois ele foi lá no Instagram e postou: eu não quero mais saber nada de Deus. Mas o texto mostra para mim e para você que em meio a essa circunstância difícil, complicada, em que ele perde tudo, irmãos, no fim das contas ele coloca o seu joelho no chão e adora a Deus. E mais do que tudo, no final, no verso 21, ele diz assim para nós: no saí do ventre da minha mãe e no voltarei. Vamos comigo, finalzinho. O Senhor deu, o Senhor bendito. Bendito seja o nome do Senhor, porque a gente só vai conseguir louvar a Deus em meio às circunstâncias difíceis da vida, se o nosso coração, a nossa confiança e todo o nosso ser estiver ligado a Deus. Ligado a Deus. Aí brotará do nosso peito o verdadeiro louvor. E sabe, irmãos, se eu e você estivermos agarrados em Deus, mesmo diante do dia mau,
Ele vai conceder a nós a condição de louvá-lo. Quem aqui já teve, não precisa responder para mim, mas quem já teve a experiência de estar do lado de uma pessoa, que de repente ela enfrenta uma circunstância extremamente complicada, mas ela está louvando ao Senhor. Ela está passando aperto porque não tem comida dentro de casa, mas ela está louvando ao Senhor. Ela está enfrentando dias difíceis, talvez a porta do emprego que ela quer não se abre, mas ela está louvando ao Senhor. Porque, meus irmãos, o que importa nessa vida não é aquilo que nós temos e adquirimos, mas o Deus que caminha comigo e com você. Se nós olharmos para a vida com essa perspectiva, dessa maneira, nós conseguiremos louvar ao Senhor. Porque o que importa para nós não são os bens dessa terra, que tudo vai se consumir, mas o Deus que vai conosco até a eternidade. Mas a segunda lição que eu quero aprender com você nessa noite são os livramentos que o Senhor concede a nós em meio às tribulações, que produzem louvores de gratidão. Porque olha o verso 2 mais uma vez. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Se você está atento ao texto, eu quero que você perceba na sua Bíblia aí agora. Você vai notar comigo que Davi ele vai fazer questão de destacar 6 ações de Deus para nós. Confira aí comigo na sua Bíblia. O verso 1 ele vai dizer que Deus inclinou. O verso 1 vai dizer que Deus ouviu. O verso 2 vai dizer que Deus tirou. O verso 2 vai dizer que Deus colocou. O verso 2 vai dizer que Deus firmou. E o verso 3 vai dizer que Deus pôs. Tudo isso não é ação de Davi. Tudo isso não é ação da capacidade de Davi. Tudo isso não é ação da sabedoria de Davi, mas tudo isso são ações que indicam uma realidade só: o livramento de Deus em situações desesperadoras. É a mão de Deus que está colocando, é a mão de Deus que está tirando, é a mão de Deus que está pondo Davi em um lugar seguro. E sabe, irmãos, a lição que eu quero aprender com você aqui, eu e você precisamos nessa noite, em nome de Jesus, está comigo, diga amém? Amém. Eu e você precisamos aprender nessa noite a louvar e ser gratos a Deus por tudo aquilo que Ele já fez na nossa vida. Porque olha o verso de número 5, o que Ele vai dizer para nós. Leia esse verso, mas leia com gratidão no seu coração. Ele diz assim: são muitas, já começa assim, irmãos, não são poucas, não são algumas, mas são muitas, Senhor. Deus meus, as maravilhas que Tu tens operado, e também os Teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a Ti. Eu quisera anunciá-los e deles falar, mas são mais do que eu posso contar. Talvez, irmãos, você queira até pegar o microfone nesse momento e dizer: pastor, para com tudo isso. Olha para a minha vida. Olha para as circunstâncias com as quais eu estou passando. Olha para a realidade que eu estou enfrentando. Vai lá na minha casa para você ver como é que está meu casamento. Vai lá no meu trabalho para você perceber aquilo que eu estou enfrentando. Como eu posso louvar a Deus? Que motivos eu tenho? E sabe, irmãos, quando nós olhamos para o verso 5, eu e você conseguimos contemplar a realidade de fazermos um inventário da nossa vida. Olhe para trás, irmão. Olhe para o seu passado. Olhe para tudo aquilo que Deus fez por você. Como você chegou até aqui. De que maneira Deus conduziu você, trouxe você, guardou você e tem protegido você até o dia de hoje. Se não for a mão do Senhor, nós não estaríamos aqui. Quantas pessoas, irmãos, queriam ter metade daquilo que nós temos? Quantas pessoas queriam ter metade dos bens que nós possuímos? Quantas pessoas que estão lá no hospital agora na UTI, querendo metade da saúde que eu e você possuímos? Então precisamos juntos louvar ao Senhor, porque grande são as coisas que Ele tem feito por cada um de nós. E sabe, irmãos, quando nós contemplamos não só o nosso passado,
Mas quando eu e você contemplamos o nosso presente, nós lembramos o cuidado também hoje do Senhor para conosco. Sabe? Por mais que os dias sejam turbulentos, por mais que a circunstância que você está passando nesse momento seja complicado, difícil e talvez pesado demais, Deus está cuidando de você. A mão de Deus está sobre a sua vida, porque se ela não tivesse, há muito você já tinha desistido, há muito você já tinha jogado a toalha. Se você entendeu isso, diga amém. Mas, meus irmãos, eu e você precisamos louvar ao Senhor por aquilo que Ele ainda fará nas nossas vidas. Todos nós que estamos aqui nessa noite temos sonhos, planos, projetos. Quantas coisas lindas nós queremos fazer? Quantos projetos maravilhosos nós já colocamos no papel? E talvez nosso coração se encha de dúvida, de temor. Será que eu vou conseguir realizar tudo aquilo que o meu coração está planejando fazer? E sabe, irmãos, as promessas que Deus deixou para nós, as promessas que Deus enfatizou para nós, aquilo que Jesus deixou claro para mim e para você, é que independente daquilo que a gente está planejando, Ele prometeu estar conosco todos os dias da nossa vida. E mais do que tudo, irmãos, esse mesmo Jesus, Ele deixou claro para nós, que por mais se a vida aqui estiver difícil, talvez a gente passe, não no momento que a gente quer e na hora que a gente quer, para a eternidade. Mas se chegarmos lá, Ele prometeu para mim e para você, enxugar dos nossos olhos toda a lágrima. Porque nós precisamos agradecer ao Senhor, não só por aquilo que Ele fez, não só por aquilo que Ele está fazendo, mas por aquilo que Ele ainda irá fazer sobre as nossas vidas. Por isso, louve ao Senhor. Talvez, irmão, você entrou aqui nessa noite triste, abatido, cansado e sem esperança, mas louve ao Senhor, porque Ele pode sim fazer grandes coisas. Esse mesmo Davi, no Salmo de número 42, verso de número 5, vai dizer para a sua própria alma: porque você está abatido, ó minha alma? Porque se perturba dentro de mim. Espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio, e Deus ainda tem muita coisa para as nossas vidas. Amém? Segundo ponto da nossa reflexão nessa noite. O que o verdadeiro louvor, irmãos, a verdadeira adoração precisa produzir naqueles que estão louvando e naqueles que estão ouvindo? Olha o verso 3 aí na sua Bíblia, por favor, mais uma vez. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. Sabe, eu e você fazemos parte, infelizmente, de uma geração que precisa enfrentar dia após dia pregações e louvores que são por demais e difíceis de se ouvir e de se contemplar. Nós vivemos numa geração, meus irmãos, em que a música que a gente escuta, os louvores que são entoados, as pregações que são proferidas, estão mais preocupados com a glória do homem do que a glória de Deus. Existem coaches que vão dizer para você, e dizer com toda certeza, que você é o centro do universo, que você é o ponto fraco de Deus, que você é a pessoa mais espetacular desse mundo, o céu e terra se rende à sua glória. Nós vivemos num tempo, em uma geração, que as músicas colocam não Deus no centro, mas o homem no centro. Nós ouvimos músicas, nós ouvimos louvores, que não importa mais ele, mas importa quem eu sou.
Nós estamos diante de uma realidade onde Deus é obrigado a fazer o que eu quero, aquilo que eu planejo e aquilo que eu sonho. Nós vivemos, irmãos, infelizmente, em uma geração onde as músicas são preocupadas não em quebrantar corações, mas tão somente emocionar pessoas. E o grande perigo disso tudo é que tem se produzido diante do povo de Deus, do povo do Senhor, pessoas que choram, irmãos, mas pessoas que não se arrependem. Pessoas que se emocionam, mas pessoas que não querem mudar de vida. Pessoas que gostam de ser confortadas, mas que não gostam de ser confrontadas. E o pior disso tudo é que diante dessa realidade, ao invés de produzirmos adoradores, nós estamos produzindo pessoas idólatras. Porque lá no finalzinho do verso de número 4, Davi diz assim: nem para os que seguem a mentira. A mentira aqui é o ídolo. A mentira aqui é o Deus falso. A mentira aqui é o Deus que não pode fazer absolutamente nada. Mas sabe, Davi esclarece para mim e para você que o verdadeiro louvor precisa produzir 3 coisas em nossa vida. A primeira coisa que o verdadeiro louvor precisa produzir é um olhar às maravilhas de Deus. Porque o verso 3 vai dizer para nós, muitos verão essas coisas. Estão comigo, amém? Muitos verão essas coisas. Que coisas? Davi está dizendo que ele passou por lutas, ele passou por aflições, ele passou por um atoleiro de lama, mas de repente a mão do Senhor tirou ele de lá e colocou ele num lugar seguro. Aqueles que vão ver a ação de Deus na vida de Davi, verão essas coisas e engrandecerão o nome de Deus. Porque o verdadeiro louvor precisa levar as pessoas a conhecer as obras do Senhor. Para um pouco comigo nesse momento do culto. Olhe para a sua vida corrida, para a sua agenda e para tudo aquilo que você tem que fazer durante a semana. Qual foi a última vez que você parou para contemplar a natureza? Qual foi a última vez que você parou para ser grato a Deus pelas coisas simples da vida? Qual foi a última vez que você elevou um louvor de gratidão por ver o sol nascendo, por ver as estrelas no céu? Porque o verdadeiro louvor, ele precisa produzir algo em nós por causa das maravilhas de Deus. Mas a segunda coisa, irmãos, é que o verdadeiro louvor, ele precisa ter um temor, produzir um temor sobre a grandeza de Deus. Muitos verão essas coisas e farão o quê? Temerão. Porque o fim de todas as coisas é levar todas as pessoas a temer ao Senhor. Tudo aquilo que nós fizemos aqui nessa noite, se não levar as pessoas a temer ao Senhor, não valeu de nada. Toda essa reunião, todo esse culto, a ministração do louvor, a pregação da palavra, essas luzes, o pessoal do Data Show, as professoras das crianças, tudo isso precisa levar as pessoas a temer ao Senhor. Em último lugar, esse louvor que glorifica ao Senhor precisa produzir confiança em Deus. Muitos ouvirão essas coisas. O que diz o texto? Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Porque o fim de todas as coisas é confiarmos no Senhor de todo o nosso coração. Eu quero terminar, irmãos, nessa noite, trazendo 3 aplicações para a nossa vida, para que a gente leve para a nossa casa. A primeira delas é uma pergunta para você. Temos nós sido gratos ao Senhor, mesmo em tempos difíceis, mesmo em tempos complicados? Eu e você conseguimos ser gratos ao Senhor, porque o verdadeiro louvor, ele brota até nas circunstâncias difíceis. Mas a segunda aplicação: será que Deus tem sido a nossa esperança, o centro da nossa adoração? Vamos ficar de pé? Romanos capítulo 11.
Quero ler esse texto com vocês para finalizarmos. Esse texto é um texto de adoração, de louvor de Paulo ao Deus grandioso. E Paulo começa dizendo as seguintes palavras. Vamos juntos? Ó, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos. Pois quem conheceu e quem foi o seu? 35. Quem primeiro deu alguma coisa a Deus para que isso lhe seja restituído? 36. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Calma aí. Tem que ser bonito agora o final. Vamos lá? A ele seja a glória para sempre. Amém. Louve ao Senhor. Amém? Vamos orar? Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus. Louvar e bendizer o teu santo nome. Passamos, ó Deus, por dias difíceis, dias complicados. Mas nós te pedimos nessa noite que, mediante a ação do teu Espírito, a gente nunca deixe de louvar ao Senhor. A gente nunca deixe, ó Pai, de engrandecer o nome do Senhor. A gente nunca, ó Pai, mesmo nos dias mais sombrios da nossa vida, se esqueça, ó Deus, que o Senhor está conosco. Coloque, ó Deus, no nosso lábio um novo cântico. E que mediante, ó Deus, os louvores que nós vamos proferir, pessoas confiem no Senhor, pessoas se rendam ao Senhor e pessoas reconheçam a grandeza do Senhor. Nos ajude, ó Deus, para que o povo do Senhor ande nesse mundo, levando o seu nome a ser conhecido. Muito obrigado por esse tempo, Pai. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém.